O vídeo a seguir foi produzido pelas acadêmicas Alexia de Mello Miguel e Laiane Lens Cardoso, como trabalho para avaliação parcial na disciplina de Psicologia do curso de Direito da Univale. O estudo denominado A Morte em Vida foi elaborado a partir da análise do documentário A Morte Inventada e pretende elucidar conceitos como alienação parental e a síndrome de alienação parental, a fim de propor a conciliação entre direito e psicologia em prol do bem-estar da criança alienada. Segundo Richard Gardner, a síndrome de alienação parental é um distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no contexto de disputas de custódia de crianças. Portanto, seguindo essa perspectiva, a SAP define-se como um reflexo que o processo de alienação causa à criança ou adolescente. Vítimas dessa síndrome são mais propensas a apresentar distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade e pânico, usar drogas e álcool como forma de aliviar a dor e a culpa da alienação e apresentar baixa autoestima. A alienação parental consta na Lei de número 2.318, de 26 de agosto de 2010, a qual, em seu artigo 2º, considera a alienação parental a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida por um dos genitores com o intuito de prejudicar a relação entre o genitor-alvo e o filho. Em busca de atingir o objetivo proposto, analisaremos algumas cenas que identificam um filme documentário brasileiro intitulado A Morte Inventada, dirigido por Alan Minas e gravado em 2009. Nesse sentido, a partir da transcrição de trechos coletados nos depoimentos, far-se-á a análise do longa no que concerne a temática da SAP. Eu senti uma angústia muito grande dessa figura, desse mito que eu não podia saber nem podia falar o nome, que era meu pai, e eu fiquei com muita raiva quando ele apareceu. Era um misto de raiva e frustração. Ao mesmo tempo que eu queria que ele estivesse mais presente, eu queria que ele não voltasse nunca mais. A minha mãe era tudo pra mim, então qualquer coisa que eu fizesse pra ela ficar orgulhosa e negar o meu pai era uma coisa que eu achava que ia deixar ela muito orgulhosa. Segundo os relatos, os sentimentos usualmente expostos são de angústia, raiva e frustração, isto é, sensações comumente carregadas de uma valoração negativa atreladas a um dos genitores. Logo, em virtude da manipulação realizada por quem detém a guarda da criança ou do adolescente, prevalece no pensamento do menor a bipolarização ou dicotomia, fato que gera uma confusão mental, uma vez que ao mesmo tempo que o menor deseja a presença do genitor afastado, o repudia em concordância com o alienante. Como teve essa coisa da separação, da minha mãe ter sido enganada, a gente ficou muito do lado da minha mãe, sabe? Eu e meu irmão, a gente tomou muitas dores, a gente se sentiu muito traído também. Pode-se perceber que a prática de alienação é muitas vezes motivada por uma ânsia de vingança alimentada por um dos genitores, o qual utiliza a prole como instrumento de canalização do remorso ou inconformação pelo término do casamento. Assim, o menor sente a obrigação de apoiar o genitor que detém a sua guarda. Não ouviram o outro lado da história, algo tão grave. Não é apenas você deixar a criança livre de possíveis abusadores, mas você poderá também estar fazendo com que um pai inocente e uma família inteira perca aquele ente querido. A manipulação realizada pode chegar a pontos extremos, como a denúncia de falsos abusos sexuais. Ao pretender o afastamento definitivo do genitor desfavorecido, a parte detentora da guarda estimula a criação de falsas memórias que serão absorvidas pelo menor. É uma coisa irreparável. Por mais que hoje eu me dê bem com meu pai e com a família dele, não é a mesma coisa da convivência. O medo de ser aceita para mim até hoje é uma coisa muito forte. Em virtude dos atos de alienação sofridos, o adulto desenvolve uma personalidade frágil e ainda assim convive com diversas consequências, como o medo de ser aceito, a baixa autoestima e ainda a possibilidade de reprodução do exemplo alienante. Depois de analisado o documentário, passaremos então à integração entre direito e psicologia. Dessa forma, a psicologia pode atuar na reconstrução emocional e psíquica da pessoa alienada. Já no Poder Judiciário, a psicologia promove adequada abordagem à criança suspeita de vítima de abuso sexual e auxilia a identificar práticas de alienação parental e os efeitos deixados no menor. No que concerne ao direito como instrumento de controle social, este ao instituir a Lei de número 2.318 ampara menores alienados por meio da proteção do seu direito fundamental à convivência familiar saudável. Diante do exposto, destaca-se a transdisciplinaridade entre direito e psicologia, bem como a instituição de leis que positivem a questão da alienação parental no ordenamento jurídico. Ademais, a realização de palestras e diálogos com profissionais do direito e da psicologia é uma ferramenta importante para diminuir os efeitos da SAP.